Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, o seu debate bíblico favorito da televisão brasileira. E hoje, meu amigo, nós vamos debater um tema que é muito intrigante. E olha, é um tema que gera muita controvérsia, inclusive fora da igreja. Por exemplo, tem muito ateu que se diz ateu porque não sabe lidar com o problema do mal. Ele tem o seguinte pensamento: se Deus é bom, como é possível existir o mal? Tem muitas pessoas, inclusive, que jogam os seus traumas, sofrimento, decepções também nessa perspectiva. Como é que Deus é amor e manda o mal sobre a minha vida? Como é que as coisas na minha vida acontecem tudo errado, se Deus é bom, se Deus é amor? E nós vamos debater exatamente sobre essa questão. Afinal de contas, a Escritura Sagrada nos dá essas duas perspectivas. Lá em 1 João, ele fala claramente que Deus é amor. Tem um texto lá no profeta Isaías que ele fala claramente que Deus cria o mal. Como é que a gente trabalha com essas duas visões? Será que é possível Deus ter duas faces, uma boa e uma má? Será que Deus criou o mal e deixou aí o ser humano usufruir dessa criação também? Será que Deus não criou o mal, então existe um outro criador que fez alguma coisa? Bom, todas essas possibilidades e perspectivas nós vamos analisar a partir de agora no programa Vejam Só de hoje, que já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Estamos iniciando mais um debate do programa Vejam Só e hoje trabalhando com uma questão que acho que desde que existe debate teológico, existe debate sobre essa perspectiva do problema do mal e que é tão intrigante e merece com certeza mais um debate aqui no Vejam Só. Afinal de contas, em outras oportunidades, nós já trabalhamos também falando sobre essa perspectiva. Se Deus é bom e é amor, como entender que é possível Ele criar o mal ou alguma coisa má? Bom, nós vamos debater isso no decorrer do nosso programa. Eu vou começar apresentando, então, os nossos visitantes dessa noite, os nossos debatedores, eles que vão nos ajudar a entender se é que é possível entender essa questão. Começar apresentando ele que já é nosso sócio, já tem a carteirinha do programa Vejam Só, pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão. Pastor Fabrício, seja muito bem-vindo novamente. Olha, muito obrigado, eu agradeço, Pai da Graça. E estamos aí mais uma vez, né, para esse trabalho tão abençoado que é de abordar a palavra de Deus. Nem vamos dizer discutir a palavra, mas abordar a palavra de Deus, que com certeza gera muita discussão, gera vida, né? E inclusive para nós mesmos que estamos aqui para falar sobre o assunto. Então, mais um momento prazeroso aqui para mim. Com certeza, eu imagino que os irmãos também têm isso. Sempre que a gente se aproxima da Bíblia para estudar, parece que é algo novo, a gente aprende, verdade, mesmo sendo algo que a gente já estudou muitas vezes, né? É isso aí. Pastor Fabrício, passa o endereço da Igreja Batista Remissão, quem estiver nos assistindo e tiver a oportunidade de fazer uma visita lá, os dias e horários do culto também, por favor. Certo, olha, a Igreja Batista Remissão, nós estamos ali em Caieiras, na rua Raul Pereira de Araújo, número 160, no bairro de Laranjeiras. Os nossos cultos são de terças, sextas e domingos. Terças e sextas às 20 horas e domingo às 19 horas. Vai ser um prazer receber você lá, com certeza vamos ouvir a voz de Deus juntos, né, e louvá-lo certamente. Muito bom. Pastor Fabrício Costa, que vai nos auxiliar aí também nessa questão. E do outro lado, que nos visita pela segunda vez, praticamente iniciando, né, a sua caminhada aqui no Vejam Só, mas com muita alegria também recebemos ele nessa noite, reverendo Marcos Novaes, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito bem-vindo, reverendo Marcos. Muito obrigado, Eliezer. É um prazer em conhecê-lo, tá bom? Prazer em conhecer também o pastor Fabrício. E estamos aí para discutirmos esse tema tão importante. A intenção nossa hoje é aprender da palavra de Deus, como foi dito, né? Aprender um com o outro aqui nessa noite. E para mim é um prazer maravilhoso estar aqui pela segunda vez. Muito obrigado. Muito bom, reverendo Marcos. Passa o endereço da Igreja Presbiteriana lá em Ibiúna, né, que é a região que o pastor está pastoreando, os dias e horário dos trabalhos também ali da igreja. Então, a nossa igreja, ela fica localizada na rua Benjamin Constante, no centro da cidade de Ibiúna, né, ao lado do fórum da cidade. E temos culto aos domingos, começa às 17 horas.
com a nossa escola bíblica dominical. Às 19 horas nós temos o culto público. Nas quintas-feiras nós temos o nosso culto de oração e exposição da palavra de Deus, o culto de ensino. Eu os convido para estarem conosco, vocês serão muito bem acolhidos e recebidos na nossa comunidade. É uma igreja ainda pequena, é uma plantação de igreja, mas com certeza Deus há de nos abençoar muito lá. Muito bom, tá aí feito o convite, então já tome nota aí o pessoal da região aí de Biúna, fazer uma visita lá para o reverendo Marcos também, tá bom? Vamos assistir então a matéria que introduz o nosso tema de hoje, ela já vai colocar aí algumas questões para que a gente possa, durante o nosso debate, solucionar também. Vejam só. Debate antigo, de difícil solução, que divide opiniões, que aponta uma dificuldade até para explicar esse tipo de situação para uma pessoa descrente. Aliás, muitos dizem que não se aproximam de Deus ou até que não acreditam em sua existência porque não sabem lidar com a questão do mal. A ideia é a seguinte: como explicar um Deus bom e amoroso, crie ou ainda que permita a existência do mal? Por isso, hoje no debate do Vejam Só, iremos entrar nessa polêmica. Se Deus é amor, como aceitar que Ele cria o mal? Antes de entrarmos no estudo do tema, vamos abrir a Bíblia e ler 2 textos que iremos usar como base para o nosso debate de hoje. O primeiro está lá em Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. O segundo versículo que iremos ler está na primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pronto, agora já temos as 2 possibilidades diante dos olhos. Deus é amor e Deus cria o mal. Essa grande contradição cristã é base para muitos afirmarem que Deus não existe, que Deus não é bom, que sofrem e atribuem tudo isso a Deus. São situações tão complexas que ainda hoje os teólogos sofrem para dar todas essas respostas. Mas a divisão acontece dentro da teologia também. Temos grupos e pensamentos distintos dentro desse tema. Aqueles que dizem que Deus criou o mal e outros que afirmam que não. Temos uma corrente teológica que diz que o mal é uma ausência do bem, que o mal não existe, como por exemplo uma pedra ou a eletricidade. Não é algo que podemos ter, guardar ou algo do tipo. Por isso, seria algo que não é criado. Para outros grupos, Deus criou sim o mal, no sentido que um Deus justo e santo se afasta do pecador e o castiga por sua iniquidade. Mas Deus jamais pode ser culpado pelo pecado e por tentar alguém. Temos 2 possibilidades, 2 respostas para uma só pergunta. Como trabalhar com essa questão diante da resposta que precisamos dar para a nossa pergunta de hoje? Fique ligado, porque nosso debate presidencial teremos uma busca pela resposta da questão do mal. O Vejam Só de hoje está apenas começando. Vamos iniciar o nosso debate, como já é tradicional, né, e praxe nos nossos debates presidenciais, pegando a opinião dos nossos convidados. E dessa vez eu vou começar com o reverendo Marcos, pastor Fabrício, vou pedir licença ao irmão. Fica à vontade, começa pelos mais velhos. Já que ele está começando agora, né, a segunda visita que ele faz ao programa Vejam Só. Reverendo Marcos, 5 minutos, tá bom? O irmão tem para colocar a sua posição e como o irmão responde, né, a nossa pergunta de hoje, se Deus é amor, como aceitar que ele cria o mal? Então o irmão tem 5 minutos para defender a sua tese e colocar os seus argumentos nesse momento. Ok. Bom, nós estamos aqui para falar do problema do mal. O mal em si já é um problema. A questão é que esse é um problema
na minha opinião, de todas as linhas teológicas possíveis. Todas as linhas teológicas. Aliás, o problema do mal, e essa é uma expressão criada, discutida, trabalhada na teologia sistemática, o problema do mal não é um problema apenas para aqueles que acreditam em Deus, os chamados teístas. Porque aquelas pessoas que não acreditam em Deus, supostamente lutam contra a ideia da existência de Deus, elas também precisam lutar com essa realidade. Tomás de Aquino, ele disse que um dos principais argumentos contra a existência de Deus é a questão do mal. Essa é uma arma, entre aspas, poderosa do ateísmo. Mas, se perguntarmos para o ateu sobre a questão do mal, ele também não tem uma resposta. Eu creio que tanto o pastor Fabrício como eu, nós não estamos aqui para tentar solucionar num debate o problema do mal, porque essa é uma questão que foi debatida durante toda a história da igreja. É um problema teológico, é um problema filosófico também, tá? E então nós estamos aqui, eu acredito, a função principal desse debate, dessa conversa que nós teremos, é auxiliar o crente que está sofrendo. É lhe dar uma palavra, porque nós não vamos solucionar o problema do mal aqui. Bom, nós temos um texto que é muito interessante, que é o texto de Isaías 45, verso de número 7, que foi exposto aí, lido, que afirma exatamente que Deus criou o mal. E aí muitos cristãos ficam desesperados diante dessa afirmação, porque quando lemos o versículo de forma isolada, realmente o que parece é que Deus criou o mal. Mas nós precisamos fazer aqui uma análise do texto. Que tipo de mal é esse que o profeta se refere no capítulo 45, verso de número 7? Bom, o profeta Isaías, ele tem basicamente duas divisões, né? A primeira divisão vai do capítulo 1 até o capítulo 39, e aí no cenário internacional está predominando a Síria, certo? A partir do capítulo 40 nós temos outro grande império no cenário mundial, que é o Império da Babilônia. Então o que acontece? O mal aqui é o castigo de Deus para o seu povo. O mal aqui é um mal que nós chamamos de mal causal. Mal aqui é mal no sentido de catástrofe, de miséria, de punição. Ou seja, o mal que o texto menciona é um mal de castigo de pecado. Não é mal de iniquidade, ou mal de pecado, ou mesmo um mal ontológico. Deus criou o mal em si, o mal no sentido de pecado. Não é isso que o texto está dizendo. Perceba que há uma antítese, né, entre as duas expressões, paz e mal, né? Ele cria a paz e cria o mal. Como assim? Bom, Deus criou guerra, certo? Nesse contexto, quando Deus levantou a poderosa Babilônia para castigar o seu povo, o reino do sul, Judá. Mas ele também cria a paz, porque ele levanta um homem por nome Ciro. Depois de 100 anos após essa profecia, Ciro libertaria o povo de Deus. Então, o mal aqui é consequência de pecado. A gente precisa, então, primeiramente entender essa passagem, para desta passagem a gente ter, pelo menos assim, uma noção do que nós estamos discutindo. Então, há outros textos da Bíblia que provam claramente que Deus cria esse tipo de mal. Por exemplo, Jó, quando ele dá uma resposta à sua esposa, ele diz assim: nós receberemos de Deus apenas o bem e não o mal? Que tipo de mal é esse? Mal no sentido de catástrofe, mal no sentido de pesar, de sofrimento, de tristeza. Então, eu defendo aqui a minha posição. Eu acredito que o pastor Fabrício não vai conseguir defender uma coisa muito diferente. Nós estamos no mesmo barco. Eu defendo que o mal aqui é mal causal, não é mal ontológico, não é mal moral, tá? Então, esta é a minha defesa, é a minha posição. Eu acho que se enquadra melhor no contexto deste versículo. Muito bom, tá? Então as primeiras impressões do reverendo Marcos. Passar a palavra agora ao pastor Fabrício, que
também tem os mesmos 5 minutos, né, para defender então a ideia que o irmão vai colocar nessa nossa edição aqui do Vejam Só. Ok. Bom, com certeza, concordo plenamente com o reverendo Marcos no que diz respeito a Isaías 45:7. É isso mesmo, esse texto, ele não diz que Deus cria o mal moral. Aliás, não diz nem que Deus cria as trevas, do jeito que muitos compreendem. Porque o contexto aqui, tanto o imediato até o remoto, o amplo, ele vai sempre apontar exatamente para que essa questão do mal, como o mal que Deus traz ou permite como uma calamidade, uma adversidade, com os seus propósitos. Agora, o mal moral, Deus não cria. Porque, obviamente, esse contraste que foi até citado, e é perfeitamente compreensível, porque é que muitas pessoas, e até mesmo os ateus, falam, como é que pode? Quer dizer que Deus é amor, mas Ele cria o mal? Não é possível. Não é possível mesmo. Porque Deus, Ele é amor. A Bíblia o define como amor. O salmista diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Então, tudo isso aponta para o bem, o que é justo, o que é bom, o que é honesto, o que é correto, o que é direito. E tudo isso é oposto ao que é mal, ao que é injusto, ao que é perverso. Então, Deus, de fato, Ele não criou o mal moral. Nós não temos nenhuma referência ao longo de toda a Escritura onde a gente possa se basear e dizer, olha, aqui, ó, Deus criou o mal aqui, nesse instante, nesse momento, dessa forma. Não temos como afirmar uma coisa dessa, porque o texto bíblico não afirma. Além disso, muitas versões, talvez não muitas, mas como a NVI, outras versões católicas, por exemplo, vão traduzir Isaías 45:7, não como eu crio o mal, mas a NVI vai trazer como que eu sou o que causo a desgraça, como infortúnio. Versão católica que vai dizer que eu suscito a infelicidade. E tudo isso corrobora com o que o reverendo começou dizendo aqui, que de fato é isso mesmo, o contexto do termo ra, né, do hebraico, mal, mas mal nesse sentido. Então, não podemos atribuir à pessoa de Deus, que é um Deus amoroso, sim, que é um Deus de amor, que prova o seu amor para conosco e vem Jesus e morre por nós, leva sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, não tendo Ele culpa alguma. E isso é uma grande demonstração de amor, o que mais uma vez confirma o que de fato 1 João 4:8 afirmou lá. Deus é o quê? Amor. Então o amor, sendo algo que é o que define o caráter e a personalidade de Deus, aliás, até a sua natureza, a sua forma de agir e reagir, não pode ser agora atribuído a essa mesma pessoa um Deus também, que ainda que mergulhado em tanto amor, mostra isso, demonstra isso, ainda seja a fonte do mal. Impossível. Então, não se comprova isso biblicamente, não se comprova isso de jeito nenhum. E é isso que eu defendo aqui também e concordo com o que o reverendo Marcos colocou aí inicialmente. Muito bom. Coloca então a nossa enquete aí no ar para ver aí a opinião, né, que nós queremos saber do pessoal que acompanha lá no nosso Facebook, né, facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver qual é a enquete que está lá no ar. Se Deus é amor... Não, Deus criou o mal. Essa é a nossa pergunta. Está lá direitinho lá. Deus criou o mal? E aí você tem duas opções então para responder. A primeira delas é sim, Deus criou o mal. E a segunda é não, Deus não criou o mal. Você participa, vota. Outras enquetes também estão no ar. Lá você entra lá no nosso Facebook e você vai acompanhar toda a rotina, né, dia a dia aí das programações do Vejam Só, tá bom? E no final do programa a gente coloca o percentual da votação direitinho para a gente ver o resultado. E depois da enquete a gente sempre fala aqui, você já sabe, da grade, a Academia Teológica da Graça de Deus, que é onde você vai
melhorar o seu conhecimento. Inclusive, com certeza, em algum dos módulos lá da grade, você vai se deparar com essa questão que nós estamos debatendo hoje aqui, que é o problema do mal, tá bom? A grade oferece vários cursos. Tome nota aí do telefone que já está na sua tela, tá bom? 3115 0819, tá? É 011 esse telefone que é aqui de São Paulo. Tome nota desse telefone e ligue amanhã. Agora não adianta você ligar que não tem ninguém lá na grade, mas você liga amanhã, fala que viu, vejam só, e eles vão te passar toda a relação, né, de cursos, horários e valores também, tá bom? Entre outros cursos, nós temos o de teologia básica, o de história da igreja, o de interpretação bíblica, né, hermenêutica. Tem o curso de música, tem o curso que o pastor Eber está ministrando lá, né, que é de escatologia, né, sobre o livro de Apocalipse, tem de evangelismo, tem curso de línguas, né, inglês, espanhol, libras, é uma infinidade de opções que você tem. Liga lá, entre em contato com o pessoal da grade e pegue todas as informações para você melhorar a sua qualidade, o seu estudo da palavra de Deus e poder com isso também passar esse conhecimento a outros, tá bom? Ligue lá na grade, fala que viu no programa Vejam Só e eles vão te dar ali com certeza um belíssimo desconto, tá bom? Para você poder se matricular e estudar muito mais a palavra de Deus. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho nós já estamos de volta, aí sim, com o nosso debate propriamente dito, perguntas e respostas entre os nossos convidados de hoje. Nada de trocar de canal, hein? O intervalo é rápido, daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Já estamos de volta. Eu falei que o intervalo era rápido e foi rápido mesmo. Já estamos aqui para iniciar o nosso debate, né, propriamente dito. Nesse segundo bloco, os nossos convidados vão ter então a oportunidade de dirigir as suas perguntas ao nosso outro convidado e depois as respostas e os comentários e tudo mais daquele formatinho que você já conhece, gosta demais. Eu também acho super bacana que a gente acaba pegando aqui muita informação que às vezes num debate tradicional passa desapercebido. Nós vamos voltar então ao nosso padrão, onde o mais velho tem a oportunidade de iniciar as perguntas, então. Que eu senti que no outro bloco o pastor Fabrício ficou meio sentido, assim, que eu deixei o reverendo Marcos começar a brincadeira. Eu estava até contente, me esquecendo dos meus 50 aqui. Já me lembrou. Então, nós vamos iniciar, pastor Fabrício, com uma pergunta do irmão, tá? O irmão tem 3 minutos para formular essa pergunta. O reverendo Marcos, 3 minutos para responder. E a palavra volta, então, para o pastor Fabrício para fazer os comentários adicionais em cima da resposta do reverendo Marcos. A palavra está com o irmão. Ok, vamos lá. Na introdução, o reverendo colocou que, segundo Isaías 45:7, a aplicação do termo ali é o mal como infortúnio, calamidade, um mal causal. Agora, eu pergunto para o reverendo, o irmão entende que Deus criou o mal ou não criou o mal? Qual é a origem, então, do mal? Já que o irmão entende, como eu também acredito, que um dos versículos que são mais usados para dizer que Deus criou o mal foi Isaías 45:7, mas que nesse aspecto nós estamos empatados aqui, né? Crendo da mesma forma. Exatamente. Bom, como nós já mencionamos, o texto de Isaías está falando do mal, consequência de pecado e castigo de Deus. Eu não entendi bem a pergunta se Deus criou o mal moral ou o mal físico. Então, o moral. O mal moral. O que não está sendo mencionado aí em Isaías 45. Exatamente. Então, nisso aqui, concordamos. Né? Inclusive, a antítese aqui entre os dois termos hebraicos é muito interessante. Sempre há um contraste entre bem e mal. Consequentemente, ou coincidentemente, o texto coloca a palavra shalom, a palavra paz, né, em detrimento do termo ra e o termo mal, né, no texto hebraico, obviamente que mal de calamidade. Bom, nós sabemos, o pastor disse isso na sua fala, que é impossível que Deus tenha criado o mal moral. Por quê? É o que a Bíblia nos revela, o que a Bíblia nos diz. Por exemplo, em Tiago, no capítulo de número 1, verso 13, a Bíblia diz que ninguém, ao ser tentado, diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém e não é tentado pelo mal.
Em Abacuque, no capítulo 1, verso de número 13, a mesma Bíblia diz que Deus não pode contemplar o mal. Então, nós não sabemos como surgiu o mal moral, certo? Mas sabemos que esse mal não tem origem em Deus. Deus é extremamente bondoso, extremamente santo. O problema que nos deparamos, pastor, é o seguinte: nós sabemos que Deus é absolutamente bom, certo? Deus é extremamente poderoso. E no universo que esse Deus bondoso e poderoso criou, existe o mal moral, certo? A despeito das tentativas de solucionar o problema na história da igreja e nos grupos teológicos, nas escolas de interpretação, uma coisa é certa, que eu acho que o senhor concorda comigo: o mal não pode estar em Deus, na essência de Deus. O mal não subsiste em Deus, tá? Quando a Bíblia menciona, já mencionamos, aliás, isso, né? Quando a Bíblia fala que Deus cria o mal, obviamente, esse mal, sim, procede de Deus. E é um texto, há vários outros textos, mas, por exemplo, Amós, o capítulo 3, verso 6, o profeta faz uma pergunta: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Mais uma vez, mal causal, calamidade. Né? Então, Deus absolutamente não criou o mal moral. Tá? Muito bom. Então, o pastor Fabrício tem a oportunidade de... Concorda de novo. Desse jeito eu vou acabar indo para a presbiteriana. Concordo completamente. Agora, o que eu acho que vou discordar aí é o seguinte: o reverendo colocou que Deus não criou o mal, não há mal em Deus, mas o mal está aí, é parte da criação. Sim. Então, nesse ponto, então Deus, ainda que o mal não esteja em Deus, foi Deus quem criou o mal. Essa tinha sido a minha pergunta, mas não sei se o reverendo entendeu. Não entendi. Então, porque é isso que o reverendo crê. Então, ainda que o mal não esteja em Deus, foi ele quem criou, já que uma vez ele existe na criação. Foi isso que o reverendo respondeu mesmo. Deus criou o mal ou não? Posso responder? Essa foi a minha tréplica, só para eu entender melhor qual é a posição que ele colocou. Pode responder, pastor. Então, a minha questão é que a Bíblia afirma essas três verdades: que Deus é absolutamente bom, Deus é absolutamente poderoso e o mal existe nesse mundo de Deus. Como isso se harmoniza, sinceramente, eu não sei. Certo. Eu não sei. Mas eu não posso negar a existência do mal, assim como eu não posso negar a existência de um Deus bondoso e poderoso. A dificuldade nossa aqui é harmonizar essas coisas. Certo. Bom, então responde. Então dá o seu diferencial, já que diz que... então a diferença aí agora eu coloco a minha posição. Eu acredito e entendo que o mal, ele, de fato, ele é real, obviamente, não tem como negar, mas o mal existe por conta da ausência de bem, e sou um daqueles da corrente teológica que foi até apresentada no início aí do programa. Eu creio exatamente assim. Porque, como eu disse também na prévia, que nós não temos, de fato, nenhuma referência onde a Bíblia nos aponte: olha, aqui Deus estava criando o mal. Não temos isso. Porém, o mal é uma realidade, mas ele não é nada que você possa, como também foi dito, guardá-lo, né? Aquele exemplo do buraco, eu acho que explica muito bem. O buraco existe por conta de ausência de matéria, ausência de terra, ausência de tecido. Então, ele surge na ausência de algo. Então, o mal, ele existe, o mal moral, por conta da ausência do bem. Gênesis 1, vem toda a criação, aí vem Adão, vem Eva. Nós não vemos ali males, nós não vemos ali nenhum mal moral, nós vemos o bem, nós vemos ali uma criação perfeita. Então você vê que o mal, ele não faz parte do contexto da criação de Deus, mas ele surgiu, ele apareceu. Por conta de quê? Consequência da ausência
do bem que veio decorrente da ação de Adão, né? Em desobediência àquilo que Deus tinha dito a ele. Então, o mal, no que eu acredito, ele existe, porém, só por conta da ausência do bem. Mas ele não está no contexto da criação, porque de alguma forma Deus o criou e o colocou nesse contexto. Não, Deus não é, nesse aspecto, a origem do mal de forma nenhuma. É o que eu acredito. Muito bom, tá aí então os comentários do pastor Fabrício. Reverendo Marcos, eu acho que a gente achou um ponto aí que vocês vão discordar aí, porque eu imagino, né? Afinal de contas, o pastor Fabrício criou um buraco negro aí na teologia agora com essa história da ausência do bem. Ou seja, tem uma área onde ninguém está mandando aí, ficou difícil aí. O irmão tem 3 minutos para formular a sua pergunta para o pastor Fabrício. Exatamente, eu concordo plenamente com essa questão da ausência do bem, porque é uma questão em Agostinho, né? E aí, o problema, pastor Fabrício, que também não resolve ainda, né? Dizer que o mal tem origem na ausência do bem ainda não resolve o problema, né? A gente ainda está com o mesmo impasse. E Agostinho, ele, assim, na mentalidade dele, né, havia enfrentado essa questão dentro do maniqueísmo. Ele entende que Deus é absolutamente bondoso, extremamente bondoso. Deus nos criou a sua criação boa, não é? A gente sabe disso. Mas o homem não é absolutamente bom como Deus. Então, entre Deus e Adão, existe aí uma diferença, né? De escala, de degraus. E pelo fato de Adão não ser tão bom quanto Deus, absolutamente bom, o mal nasce aqui. Mas nós não conseguimos ainda explicar como é que ele nasceu aí, mesmo sendo a ausência de bem. Porque Deus não poderia criar tudo muito bom e não ter o mal, né? Mas eu quero trabalhar aqui, pastor, uma outra questão, até mesmo agora de cunho pastoral. O que eu tenho percebido no meio evangélico, no evangelicalismo moderno, é um certo dualismo na mentalidade das pessoas com relação ao mal. Então, o que parece é que existe o bem e existe o mal. E há uma guerra constante, certo? E Deus não é soberano, não está governando a história, Deus está lutando contra o mal. Eu tenho visto no Facebook as pessoas postando imagens assim, quem vai vencer? Uma queda de braço entre o diabo e Jesus. Então, existe eu tenho percebido um certo dualismo para aliviar a consciência com relação ao mal. Então, por que o mal existe? Porque é uma guerra cósmica entre Deus e o diabo. A pergunta que eu faço para o senhor é se essa é a sua percepção também. Se o senhor tem visto isso, principalmente nos movimentos carismáticos, né, de renovação, né? Como o senhor tem olhado isso? Qual a sua perspectiva? Porque nós sabemos que esse dualismo estava no gnosticismo, na questão do Zoroastro, que veio com isto, né? Na questão persa, os persas tinham esse dualismo. Inclusive, o contexto aqui de Isaías é muito interessante, porque para os persas existe essa luta entre o bem e o mal, e aqui está dizendo que não, que é Deus que cria ambas as coisas. Então, eu queria ouvir o senhor falar sobre isso. Pastor Fabrício, 3 minutos, então, para as considerações do irmão. Tá, eu não sei se compreendi direito, mas vou tentar responder aqui. Bom, nessa questão de dualismo, a gente não pode negar que, de fato, existe um combate entre bem e mal no que diz respeito à natureza humana, né? Porque Gálatas 5 é claro, existe um combate entre carne e espírito, e ele é intenso, ele é diário, ele é constante. Ele tem um fim, mas por enquanto ele ainda está ativo. Então, isso existe porque a própria natureza humana caída, ela tem tendência para o mal. Porém, o nascido de novo, ele agora, segundo Pedro nos ensina, ele agora é participante da natureza divina, ele pode agora ser governado por Deus, pelo Espírito de Deus, e é por isso, então, agora que também ele não é mais escravo do pecado, porém ainda existe presença de pecado. Então, esse dualismo no que diz respeito a esse combate entre uma tendência que eu tenho para o mal, naturalmente por conta da minha natureza que é caída, isso já vinha lá de trás, isso existe, não tem como negar. E eu não atribuo isso a movimentos. Eu atribuo isso à condição
natural, infelizmente, humana, que é a caída, e essa guerra existe. Agora, o mal, como eu tinha colocado, eu não vejo assim, dificuldade para responder à questão inicial, e o reverendo entende que a explicação de que o mal ele existe por conta de ausência do bem não explica o mistério. Mas na minha concepção está completamente explicado. Isso aí, olha, é um assunto resolvido, porque quando você pega a Escritura, lidamos com Deus, que Ele é amor, como 1 João 4,8 está dizendo lá. Ele nos chama a uma vida santa, justa, honesta. Ele é um Deus que não folga com a injustiça, ele é completamente envolvido no que é bom. Aliás, a própria criação, quando Ele mesmo fez, o texto de Gênesis 1 vai dizer que, havendo Deus criado todas as coisas, Ele olhou e viu que era muito bom. Esse muito bom, ele implica perfeição, que depois foi violada, mas que implica. Então, o mal, ele existe por conta de ausência do bem. Caso contrário, o contexto seria o do Éden, sem males, e que Apocalipse 21 vai mostrar para nós lá na frente, que um dia esse contexto do início vai ser restaurado, onde os males serão tirados do meio de todos nós, por conta do novos céus e nova terra, e assim consequentemente. Muito bom, tá aí, reverendo Marcos, a resposta do pastor Fabrício. 3 minutos para o irmão comentar, né, e de repente adicionar alguma coisa a essa resposta. Eu concordo com o pastor em partes. Em que sentido? Eu acredito sim, pastor, nessa luta da carne contra o espírito, faz parte da nossa natureza caída, pecaminosa. Mas quando eu me refiro a essa questão do dualismo, eu estou dizendo que é uma porta de escape que algumas pessoas têm para explicar a origem do mal. Então, como o mal nasce? O mal nasce de uma guerra entre Deus e o diabo, né? Entre o reino das trevas e o reino de Deus, aonde tudo é solucionado quando você escolhe a parte melhor, no caso Deus. Então Deus está esperando a sua resposta. Deus precisa que você diga sim para Ele, que você se alie com Ele nesta guerra. Então, pastor, eu entendo perfeitamente que, de fato, nós lutamos contra a carne, como eu disse, mas o que eu estou dizendo é o que eu tenho percebido no cenário evangélico, que é uma fuga para algumas pessoas. Então, o que tem acontecido? As pessoas estão sendo convidadas para participarem de campanhas de números de dias, e aqui eu não quero entrar no mérito da questão, mas o que parece é uma tentativa de se aliar a Deus em uma guerra, porque Deus está guerreando contra o mal. Nós sabemos que Deus está guerreando contra o mal, e nós também sabemos que existe, segundo Efésios 6, lá, uma guerra espiritual, onde todo cristão verdadeiro é chamado a participar. Mas não me parece que é isso que está acontecendo. Parece que Deus não reina soberanamente. Parece que o diabo está agindo sem a vontade permissiva de Deus. Parece então que você frequenta uma igreja e então você precisa estar escolhendo sempre o bem. Porque caso contrário, se você escolher o mal, você vai estar do lado do diabo. Eu até entendo essas questões e entendo que a Bíblia nos orienta a escolher sempre aquilo que é da vontade de Deus, mas o que me parece é que realmente no meio evangélico hoje nós temos uma tendência a esse dualismo, muito parecido com o dualismo persa, essa guerra. E a Bíblia não nos deixa, assim, nos dá evidência desta guerra, mas sim de Deus reinando, Deus governando o seu povo, e o seu povo, obviamente, precisa optar por segui-lo, né? Muito bom, tá aí o comentário do reverendo Marcos. Pastor Fabrício, o irmão volta então com a palavra, né? Iniciando aí mais uma rodada de perguntas. 3 minutos para o irmão fazer a pergunta, e o reverendo Marcos chegou quietinho,
Mas ele está querendo te colocar naquele buraco que você criou aí então, da ausência do bem. Estou de olho nele aqui. Pastor Fabrício, 3 minutos para o irmão formular sua questão. Só completando aqui a resposta anterior, então eu não sei se realmente eu havia entendido a pergunta. Mas assim, esse dualismo dessa forma, que o reverendo entende como alguns estão vendo como fuga, se fazem isso, estão completamente equivocadas, porque não há fuga em escapar da realidade da vida, né? O reverendo mesmo disse aí. Obviamente, Deus sempre nos indica o caminho certo, correto, e que todos nós viemos a optar pelo que é bom, o que é correto e direito. Agora, quem traz isso sobre si, será que, pelo que entendi, como quando Jesus disse que a carne é fraca, mas o espírito está pronto, muitos ficam só com a primeira parte desse versículo, né? Quando ouve assim, a carne é fraca, quase que soltam um graças a Deus para tentar se explicar os fracassos morais ou pessoais. Quem faz isso, no meu entendimento, está tão equivocado quanto, né? Mas enfim, bom, então vamos lá, eu vou fazer mais uma pergunta. E dentro do que eu acabei de dizer aqui anteriormente, dentro de Gênesis 1, o reverendo colocou que, de alguma maneira, Deus colocou o mal aí na criação. Não está nele, mas o mal está aí. Com base justamente que Deus cria o mundo, cria todas essas coisas, e quando Ele finaliza, Ele olha e vê que tudo é muito bom. Se tudo é muito bom aos olhos do próprio Deus, aonde é que o mal entra nessa história? Essa é a minha pergunta. Foi a pergunta? Tem mais um tempo? Tranquilo? Tá ótimo, essa é a pergunta. Então tem a pergunta do pastor Fabrício, reverendo Marcos. Quero ver agora o irmão sair, porque nós saímos do mal moral agora. A história de mal moral já ficou para trás já. Sim. Quero ver esse mal aí, catástrofe aí que ele falou aí, que o senhor disse que Deus criou. Como é que o senhor vai sair dessa resposta? 3 minutos para o irmão responder. Então, assim, eu concordo plenamente, pastor, com Gênesis 1, 31, né? Tudo que Deus criou é bom, né? O Tobe ali no hebraico, harmoniosamente bom, excelente, uma coisa maravilhosa que Deus criou. Mas o que acontece quando nós lemos a palavra de Deus? Nós lemos que Deus então cria o primeiro casal, Deus cria o jardim do Éden, né? Deus cria o seu mundo, o seu cosmos, mas o mal, ele é um elemento exterior, ele veio de fora, não é? Ele adentrou o Éden. Como, exatamente, o pastor tem perguntado para mim várias vezes como surgiu o mal. E eu já disse aqui, não tenho como responder uma questão que Agostinho demorou anos lutando com ela e não respondeu. Outros teólogos também. O que eu quero dizer é que nesse mundo harmonioso, nesse mundo perfeito, nesse shalom de Deus, nessa coisa extraordinária, o mal surgiu. Eu particularmente entendo que o mal ele vem fora do jardim, ele entra através da serpente, né, lá no capítulo de número 3, e ele se instala no mundo de Deus. Como ele surgiu, como se originou esse mal e por que Deus assim o permitiu, eu sinceramente eu não sei, e nós não sabemos, essa é a resposta. Eu acabei de ler hoje à tarde o Lois Berkhoff na Teologia Sistemática, que é calvinista, né, inclusive, ele tratando sobre a doutrina dos decretos de Deus, ele deixou bem claro que esse é um grande mistério, é um mistério para nós e, sinceramente, nós não sabemos, e pelo menos aqui, nunca saberemos como o mal se originou. O que me parece é que esse mal ele vem de fora, certo? Ele surge de fora e ele passa a fazer parte da realidade humana a partir da queda, né? A partir da concepção do livre-arbítrio, antes da queda, na escolha humana. Agora, como o homem bom, sendo bom, foi capaz de escolher o mal, eu sinceramente não sei. Eu estava lendo hoje à tarde um texto, As Confissões de Agostinho. E assim, eu achei muito lindo, é extraordinário Agostinho falando, ele se questionando e perguntando de onde vem esse desejo meu para o mal. Foi um demônio que me criou? Mas quem criou esse demônio? De onde vem essa inclinação para as coisas ruins, esse mal?
Então, sinceramente, nós não temos como responder. O que o pastor já fez e eu fiz aqui foi afirmar a verdade bíblica e não jogar o mal moral na conta de Deus. Muito bom, reverendo Marcos. Pastor Fabrício, eu imagino que o irmão fez a pergunta e vai ter a resposta. Então, Ou não, de repente também não, né? Não, olha só, então, eu creio no mal como infortúnio, obviamente, que esse Deus gera, permite, até cria, infortúnio, exatamente do contexto de Isaías 45:7. Mas o mal moral, não. Sim. Isso não é criação de Deus, a gente já falou que já concorda disso muitas vezes. Agora, dentro da pergunta que eu fiz para o reverendo, quando o reverendo disse que o mal vem de fora, e aconteceu de uma maneira que o reverendo também colocou aqui, que não entende por que é que Adão optou por esse mal, mas na verdade não foi uma opção pelo mal que Adão fez. Aliás, eu sempre digo o seguinte, a gente dissociar o que é certo e errado do que é bom e do que é mal. Adão e Eva, eles não tinham conhecimento, não tinham ciência do que era mal. Mas ciência de certo e errado eles tinham, porque um diz respeito à natureza das ações, certo e errado, e o outro diz respeito à natureza das coisas, bem e mal. Quando Adão recebe a ordem de Deus, olha, você não come do fruto que está no meio do jardim, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer, você vai morrer. Então, temos aí uma ordem colocada. Adão tem uma liberdade de ação e de opção, o livre-arbítrio. Aí eu acho que a gente vai começar a discordar um pouco mais daqui para frente. E escolher, fazer opções, ao contrário do que Deus quer, nem sempre está ligado ao pecado. Aí que está. O pecado entra no mundo por uma ação de um homem que não tinha pecado. Ele simplesmente optou em fazer o contrário do que Deus falou. Então, isso não está ligado à natureza pecaminosa, necessariamente. Está ligado à sua liberdade de ação. Então, Adão recebeu a ordem, a Eva, obviamente, também a recebeu e compreendeu, o que demonstra aí que havia uma ciência do que é certo e errado, porque ela tinha a informação, não devo fazer isso, não devo comer do fruto, mas ela foi e comeu. E Adão deu ouvidos, a Eva acabou comendo também. E por isso, pela desobediência, aí o mal agora entra no contexto da criação. Contamina tudo. E por ele a morte, e aí estamos hoje nessa mesma condição, né? Até que tudo mude, segundo a vinda de Jesus. Então, eu entendo dessa forma aí, que o mal moral entra pela desobediência. Então, ele veio de fora, ele veio pela desobediência, mas não foi Deus que criou isso aí e nem de alguma forma facilitou para que ele acontecesse. Muito bom. Nós vamos ter que encerrar esse bloco, nosso tempo já está estourado, mas no próximo bloco a gente já volta com a pergunta do reverendo Marcos. E eu senti aqui também, viu, pastor Fabrício, que ele vai fazer um comentário em cima do seu comentário ali, que ele já estava folheando a Bíblia, ele vai achar alguma coisa aí para essa questão que o irmão levantou também. Mas isso depois do intervalo, que é rápido, a gente vai, mas daqui a pouquinho nós já estamos de volta, nada de procurar outra coisa, hein? O melhor debate bíblico da televisão brasileira é aqui, meu amigo, na RIT. Vejam só, é rapidinho o nosso intervalo. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Estamos de volta, debate do Vejam Só, nessa noite de terça-feira, falando um pouquinho sobre essa intrigante questão que envolve a teologia, sobre o problema do mal. Se Deus é amor, como aceitar que Ele criou o mal? E nós temos dois textos bíblicos de referência, 1 João e Isaías. O texto de Isaías, pelo jeito, a gente já descartou aqui, né? Já definimos que não é exatamente essa ideia da criação do mal, mas ainda tem muitos detalhes
que passam aí desapercebidos e que a teologia ainda está tentando explicar, e nós estamos tentando debater também sobre esse assunto aqui. No último bloco nós encerramos com o comentário do pastor Fabrício, então nós vamos começar agora dando a oportunidade ao reverendo Marcos, que vai ter 3 minutos para fazer algum comentário e elaborar a sua pergunta, que o pastor Fabrício vai responder então. Uhum. Com relação à resposta do pastor Fabrício, eu creio que aí é uma questão de perspectiva bíblica. Eu não compreendo o pecado da forma que o irmão colocou. Para mim é um ato moral e ruim, pecado, né? Mas aí é outra questão, vamos para a pergunta. Pastor, o assunto que nós estamos discutindo aqui se dá o nome de teodiceia, não é? As teodiceias aí na teologia sistemática que vem da palavra teos, que é Deus, e dikia, no texto grego, né? Significa Deus e justiça, o problema da justiça de Deus. E há várias tentativas de solucionar esse problema que nós estamos discutindo aqui. E temos a teodiceia do livre-arbítrio, que eu acredito que é a que o irmão defenda, porque é a posição arminiana. A explicação do mal sempre, para alguns arminianos, não todos, né? Para alguns arminianos, a melhor explicação para a origem do mal reside no livre-arbítrio do homem. O homem optou para o mal, certo? Escolheu, como o senhor acabou de dizer, nessa outra perspectiva. Mas o que me parece é que nem sempre o livre-arbítrio resolve o problema também. Por exemplo, a questão das catástrofes, epidemias, nós não escolhemos essas coisas e elas vêm sobre nós. Né? Lá em João 9, os discípulos perguntaram para Jesus: quem foi que pecou, ele ou seus pais? Jesus diz: não foi nem ele nem os seus pais, ele nasceu enfermo para que nele se cumpra, né, as obras de Deus e tal. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor se o livre-arbítrio é causador do mal. Eu não sei se o senhor pensa assim, ou se essa é a sua posição, como eu li de alguns arminianos, se de fato o livre-arbítrio é uma coisa positiva, é um dom de Deus, ou é uma coisa ruim na criação. Porque se do livre-arbítrio surge o mal, segundo a concepção arminiana, né, embora não são todos arminianos, mas no geral. Então a minha pergunta é esta: se o livre-arbítrio realmente foi uma coisa boa, um dom, ou é uma coisa ruim? Porque o homem precisaria escolher para o mal, precisaria optar para o mal, certo? Caso contrário, não seria uma ação moral, e Deus não poderia então condená-lo e puni-lo no Éden. Sr. Fabrício, 3 minutos aí para sair dessa ideia aí do livro. Olha só, reverendo, eu acho que se eu for seguir essa linha de pensamento que o senhor colocou agora e atribuir ao livre-arbítrio, então, ele não é coisa boa, porque por conta dessa atitude de Adão, né, do exercício da sua livre vontade, ele desobedece a Deus e come do fruto, e por conta dessa atitude ele passa a conhecer o mal. Então, nós vamos ter que dizer que Deus também não tem nada de bom nele, porque o senhor mesmo colocou aqui no começo, o senhor não sabe como é que isso aconteceu, mas que o mal está presente aí. Uhum. Então, pode não estar em Deus. Então, se o livre-arbítrio, que, de certa forma, teve uma certa participação nessa questão da entrada do mal no mundo, então Deus está na mesma mira dessa espingarda aí. Agora, como eu disse aqui na resposta anterior, o livre-arbítrio, ele não é necessariamente uma consequência de uma natureza caída. Porque eu até me lembro aqui de Ravi Zacarias, que ele coloca que a ética divina, o ápice da ética divina é o amor, e esse amor, ele vai ser realmente evidenciado se há um livre-arbítrio, se há uma possibilidade de eu não obedecer a Deus. Então, quando eu obedeço, isso evidencia que há obediência em mim, porque eu poderia não ter feito. O amor é a mesma coisa. Se eu tenho condições de não amar, mas amo, isso demonstra que o amor está em mim, e assim consequentemente. Então, eu não atribuo ao livre-arbítrio o mal da maneira que o senhor parece que colocou, se é isso que eu entendi. Porém, o mal, ele existe pela ausência do bem. E isso aconteceu lá no princípio,
quando então o mal não era parte daquele contexto, e isso depois afetou o mundo inteiro. Né? O mal entra no mundo, por ele a morte, o pecado contamina toda a criação. Aliás, a terra mesmo passa a dar espinhos depois da queda, nem espinhos a terra dava, o que demonstra o nível de contaminação que estragou toda a criatura e a criação. Então, eu não dou esse peso ao livre-arbítrio nessas condições, dessa maneira que o senhor tinha colocado, porque se eu for fazer isso, eu vou ter que colocar Deus também na mesma embalagem. Aí. Então, se o livre-arbítrio é um mal, porque ele foi, né, um participante, e já que o senhor também entendeu que o mal existe no mundo, não sabe como isso aconteceu, mas que Deus também não o impediu, de certa forma, ele está aí. Então, temos dois males aí, o livre-arbítrio e o próprio Deus, segundo essa ótica. E aí, reverendo Marcos, 3 minutos para os comentários do irmão. Então, porque exatamente a teodiceia do livre-arbítrio, né, que inclusive o Luiz Saião comenta naquele livro O Mal no Antigo Testamento, eu achei muito interessante o seguinte: bom, tentar explicar a origem do mal através do livre-arbítrio como se isso resolvesse o problema. Mas aí eu faria outra pergunta. Bom, se Deus sabia que o homem iria pecar, se Deus, de forma onisciente, né, e o arminianismo enfatiza muito essa questão da onisciência de Deus, se Deus sabia de tudo que iria acontecer e do caos que se tornaria o nosso mundo, o sofrimento, a dor, a miséria que o pecado causaria, por que então ele daria o livre-arbítrio ao homem? Não resolve a questão, continuamos no mesmo dilema. O livre-arbítrio também não explica a origem do mal. Eu estou dizendo isso porque aquela acusação de que os calvinistas dizem que Deus decretou mal, e por outro lado há uma ênfase exagerada no livre-arbítrio, como se apenas escolher, né, como eu disse na questão dualista, como se apenas escolher o bem resolveria o problema. Não resolve o problema ainda. Então, assim, eu sinceramente acredito que, sim, Adão optou, escolheu, né, pecar. Ele quis pecar. Porque Deus assim o permitiu, nós não sabemos, como já enfatizamos aqui, já mencionamos aqui. Então, a origem do mal, e ainda do mal moral, ela não pode ser amenizada, ou quem sabe até amenizada, suavizada na mente de algumas pessoas. Mas ainda não conseguimos resolver o problema, porque há muitas pessoas que sofrem, há muito sofrimento no mundo, e pessoas que sofrem que não tiveram opção de escolher, não tiveram livre-arbítrio. Porque essa questão dessa teologia da retribuição, você está fazendo aquilo que você está colhendo aquilo que você plantou, você escolheu pecar, você está pagando por todos os teus erros. Bom, isso é muito interessante para um crente que cometeu um pecado e agora está sendo punido por Deus. Isso explica o seu mal, isso explica a sua dificuldade, mas isso não explica, por exemplo, uma criança que nasce e é assassinada, sem ter o direito de defesa, a escolha, optar. Então, na minha concepção, a teologia arminiana, tanto como a calvinista, óbvio, né, não resolve o problema. Nem a ênfase exacerbada na soberania de Deus, que alguns calvinistas afirmam que Deus decretou mal, né, não é bíblico, nós já vimos isso, como também, como se o mundo estivesse desgovernado e a única opção fosse a escolha humana, também não resolve. Muito bom, então, com esses comentários feitos pelo reverendo Marcos, nós encerramos as nossas rodadas de perguntas e respostas, e agora nós vamos dar oportunidade a você, né, que nos assiste, nosso telespectador. Nós vamos ler os seus comentários ali no Facebook, e em cima desses comentários nós vamos também pegar aqui algumas opiniões dos nossos convidados nessa noite. Solta então os nossos primeiros comentários. O primeiro que nós vamos ler é do Hélio Júnior. Ele colocou lá no nosso Facebook, né, respondendo a nossa enquete. Ele falou o seguinte: o mal ao qual se refere em Isaías 45:7 não é o mal moral, é o mal se referindo a catástrofes.
Muito pelo contrário, a palavra diz que viu Deus tudo que fez e era muito bom. Isso deve-se considerar o contexto, isto é, de que quando Adão e Eva foram criados, eram seres pensantes, isentos do mal moral, mas potencialmente suscetíveis a ele. Obrigado, Hélio, pela resposta. Deu volta e caiu no mesmo problema do mal. Outro comentário do Rodrigo Andrade. E viu tudo o que havia feito e era bom. Característica bíblica de tudo que foi criado por Deus. Tudo que não é bom mostra uma ausência de Deus. Muito bom, então os nossos 2 primeiros comentários. E eu queria fazer uma pergunta aos nossos convidados. Eu vou pedir para os irmãos serem rápidos na resposta, tá bom? 2 minutinhos no máximo, porque daí a gente lê mais alguns comentários e depois fala um pouquinho mais. Pastor Fabrício, o irmão, ao citar o texto lá de Gênesis, disse que Deus virou para Adão, falou que ele poderia comer de tudo menos de uma árvore e que se ele comesse, ele morreria. A morte é bom para quem? Se Deus falou que ele ia morrer, não é mal? Já não estava aí o mal? Aí que está. Aí vamos voltar naquela questão de natureza das ações e natureza das coisas. Ele recebeu uma ordem dizendo assim, olha, se você não coma desse fruto, porque no dia que você comer, você morrerá. Então, houve uma ordem, uma indicação e a consequência de uma eventual desobediência. Então, é bom lembrar que quem foi enganado foi Eva. Adão deu ouvidos à mulher. E assim ele desobedeceu a ordem que havia dado. Então, não é que Adão optou pela morte, ou como o reverendo diz, então Adão preferiu pecar. Não, ele fez uso da sua livre escolha, do seu livre arbítrio. Ele, sabendo que não devia, deu ouvidos à mulher. Aí hoje temos essa consequência de mundo que o que a gente vive hoje é o mundo jaz no maligno. Então, o sofrimento hoje, o mal neste mundo, não é opção. É consequência, nós já estamos num mundo contaminado que lá no começo abriu-se uma porta e pegou-se tudo. Então, por que uma criança sofre hoje? Ela não optou, mas nós vivemos num mundo jaz no maligno. Então, uma coisa é consequência de um resultado que já estamos vivendo ele, do que aconteceu lá no começo. Aliás, algumas pessoas confundem, até dizendo que é injusto de Deus. Por que eu vou pagar por um pecado de Adão? Não, peraí. É a natureza. Não é porque eu herdei a natureza de Adão que eu tenho que morrer dessa maneira. Isso não. Eu posso me converter, nascer de novo e vir a ser uma nova criatura, que é o que acontece com a gente, né? Muito bom. Reverendo Marcos, o irmão também em algum momento falou, e foi numa mesma ideia do pastor Fabrício, da questão da ausência do bem. E que nessa ausência ali, então, existiria o mal. Mas se tem um espaço no universo ausente, inclusive de Deus, porque se o mal existe ali, Deus não está ali. Como é que nós vamos explicar isso? É um espaço onde existe outro cuidando, outro reinando, e onde Deus não age? Então, exatamente. Essa colocação, ela também não resolve o problema. Porque essa questão de ausência de bem, né, não explica por que surgiu essa ausência. Por que surgiu essa ausência no mundo harmonioso, perfeito e bondoso de um Deus criador? Não resolve ainda. Então, parece que é o seguinte, só pode existir ferrugem se ter o ferro. Então, se não ter o ferro ali, o ferrugem não tem como existir. Bom, essa é uma explicação racional, parece ter algum sentido, mas eu explicaria, aliás, eu perguntaria o seguinte, então, como essa ausência surgiu? Porque ela também não poderia surgir no mundo perfeito de Deus, no mundo harmonioso, nesse mundo que Deus viu que tudo que Ele criou era bom. Então, a minha questão é que eu de fato, compreendo que a melhor resposta para mim até agora é esta. Deus é absolutamente bom, Deus nos criou bom, mas não somos absolutamente bons como Deus. Então há uma lacuna aí, dentro dessa lacuna surge o mal, como a ausência de um bem absoluto, que essa é uma questão agostiniana, mas não resolveu o problema ainda, o problema permanece. Como essa ausência passou esse vazio, o senhor falou do buraco negro. Como essa escuridão surge nesse buraco, então, essa ausência? Nós não temos como explicar. E
os livros da Bíblia que trabalham a questão do mal, e aí não deu tempo nem da gente falar um pouco deles, né? Seria muito interessante para você que está lá assistindo o nosso programa aqui. Por exemplo, o livro de Jó. Alguém diz, o livro de Jó trata da questão do mal. Sim, mas não resolve. O livro não respondeu a pergunta por que o justo sofre, por que tem o mal no mundo, tem o mal moral. Inclusive, a melhor resposta do livro de Jó é o capítulo 38, que Deus começa a fazer perguntas para Jó. Onde você estava quando eu criei o mundo? Você nem tinha nascido. Quais são as tuas perguntas? E o livro de Abacuque, que trata sobre a questão do mal em uma nação, também não resolve. O que me parece é o triunfo da fé sobre o mal, né, nesses livros. E Paulo vai trabalhar a questão do mal de uma forma pedagógica. Romanos 5, quando Paulo fala que nós devemos nos gloriar na tribulação, porque essa tribulação produz perseverança, né, paciência, esperança. Então, é isso que a Bíblia nos diz. E essa é a minha perspectiva. Nós não temos como responder a essa ausência de bem. Não tem como. Muito bom. Vamos ver mais umas opiniões dos nossos telespectadores, né? Na verdade, dos nossos internautas também, né? Que tá tudo lá no nosso Facebook. Agora é a vez do Guilherme Vieira. Ele colocou lá o seguinte, ó. Deus não pode ter criado o mal, porque o mal é o contrário de bom. E Deus viu que tudo quanto tinha criado era bom. Não foi ele que criou. Todo mal é fruto das más escolhas. Os únicos seres que tiveram livre-arbítrio optaram pela ausência de Deus. Lúcifer e Adão escolheram a ausência de Deus e, portanto, o mal se manifestou. Então, segundo Guilherme, quem criou o mal foi Lúcifer e Adão, não Deus. Raquel Gomes, Deus não criou o mal, ele criou tudo perfeito e, ao criar, viu que tudo era bom. Porém, ele permitiu a rebelião de Satanás. Eu creio que as coisas ruins, o mal, são permissões de Deus. Muito bom, Raquel. E a última, né, agora, do Ricardo Andrade. Creio que sim. O primeiro que responde aqui, acredito que Deus criou o mal. Porque o mal nasceu de uma criatura de Deus. Não que ele quisesse criar, mas o livre-arbítrio proporcionou a desobediência. Obrigado, viu, Ricardo? Ricardo Andrade, que foi aqui o que deu a resposta mais diferente. Pastor Fabrício, rapidinho, nosso tempo está acabando, tá bom, irmãos? Eu vou pedir para os irmãos serem rápidos nos comentários. Como é que a gente responde essa perspectiva que o Ricardo levantou de que Deus criou sim o mal, já que veio de uma criatura que ele mesmo criou? Seria uma criação por tabela, né, digamos assim. Então, essa é a questão que a gente até já abordou um pouquinho sobre isso. O mal não veio dessa forma, né? Uma criatura, Deus criou uma criatura e o mal veio da criatura. O mal, ele veio, ele surge e, para mim, o problema está resolvido, né? O mal, ele tem origem. Qual é a origem? Da onde surge o mal? A ausência do bem. Quando Adão desobedece, ele abre uma porta para que o mal, então, agora surja. Aí o reverendo perguntou, onde fica esse buraco? Não, não fica. O buraco, ele não existe, a não ser que haja ausência de matéria. O mal não existe enquanto há bem existindo, há bem acontecendo. Ele aparece na ausência. Caso contrário, ele não existe. Aí que está o negócio. Ele é a ausência do bem. Então, não é algo que está aí flutuando na criação, esperando uma brecha para aparecer. Não, ele não existe. Ele vem à existência na ausência do bem. Essa é a questão. E que eu tenho o assunto como resolvido com essa resposta. Ainda que o reverendo não tenha, né? Amém, é isso aí. Mas para mim, isso é tranquilo, resolvido. Essa é a origem do mal. Reverendo Marcos, 30 segundos para eu não estourar o tempo do programa, tá bom? Nessa perspectiva que foi levantada no comentário do Facebook, Deus criou o mal por tabela, então? Porque foi uma criatura dele que pôs o mal na terra? Bom, de forma alguma... 30 segundos, pastor, por favor. De forma alguma. A Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 3, né, que é a Confissão de Fé da Igreja Reformada, diz que Deus decretou todas as coisas e Deus não é o autor do pecado. Então, é o que a Bíblia nos afirma. O fato de Deus ter criado o homem e o homem ter pecado não faz de Deus o autor do pecado. Então, nós
estamos lidando aí no campo do mistério. Para mim ainda é um mistério. O pastor Fabrício já resolveu, eu espero chegar lá, tá bom? Reverendo Marcos é da igreja presbiteriana, mas trabalhando no mistério, tá muito pentecostal, viu? Tá, O pessoal vai te pegar da confissão de fé. Aí. Põe na tela aí o resultado da nossa enquete, que nosso tempo, infelizmente, já está esgotando. Tá lá, Deus criou o mal? 70% respondem que não, Deus não criou. E 30% respondem que sim, que Deus criou. Até que tem uma porcentagem grande dizendo que Deus criou, viu? Muito obrigado pela sua participação. Continue votando nas nossas enquetes lá no facebook.com/programa Vejam Só. Muito obrigado pela audiência. Os contatos dos nossos convidados estão lá no Facebook também, tá bom? Acesse e pegue essas informações lá. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima, se o Eterno assim permitir.